Bom, pessoal, vamos começar essa sessão, que vai ser, na verdade, um debate, né? A ideia é que todo mundo compartilhe ideias, prioridades. Então, a ideia é que tá também um diálogo com os participantes, né? Eh, vocês podem começar a subir aqui, que a gente vai poupar tempo, porque já estamos atrasados. A gente vai. Eu vou apresentar, se quiser, então, a Ana Brian, relatora da ONU, Maria Júlia, da Defensoria Pública de Buenos Aires, Pablo Palazzi, diretor do CETES. A Yasudora, podemos falar a sua afiliação? Ou é melhor? Então, Oi, Isadora Pérez Peixoto. Eu vim do CGI, mas hoje eu não trabalho mais, estou no setor privado, mas vou falar como de forma independente. exatamente. Então, independente, por isso, independente. A Tatiana Coutinho. Olá, bom dia. Sou Tatiana Coutinho, sou sócia da área de Data Privacy, Cibersegurança e Inteligência Artificial no Lima Ferguson Advogados. Eu, Jonathan Mendoza, secretário de dados do INAI, seja bem-vindo. Então, vamos nessa sessão. A ideia dessa sessão é, primeiramente, começar a apresentar um pouco do grupo que a gente. Podemos também ficar mais perto, porque senão eu fico aqui no meio, mais íntimos, exatamente. A gente, talvez vocês sabem que o ano passado criamos uma spin-off acadêmica da CPDP Latam, a Data Governance School Latam, que é um curso de capacitação que acontece cada ano em abril, aqui na FGV. Vários dos participantes aqui são antigos estudantes desse curso, e a ideia que surgiu ano passado foi criar digamos, um grupo para que a gente possa trabalhar juntos, continuar a compartilhar ideias, justamente para tentar analisar governança de dados, governança de IA, numa perspectiva que seja um pouco mais voltada ao sul global, claramente mais América Latina, mas a gente tem também no nosso centro vários pesquisadores do grupo BRICS, no projeto Cyber BRICS, que analisam as políticas digitais do BRICS. Para questões linguísticas, a gente resolveu ter somente latino-americanos nesse painel. A gente vai falar em português ou em espanhol, em portunhol, mais ou menos todos se entendem em portunhol. Aí o objetivo desse painel é justamente, primeiramente, apresentar o que estamos fazendo com essa coalizão, que criamos, é uma coalizão, é um grupo do Fórum da Governança da Internet da ONU. Então, esse Fórum da Governança da Internet da ONU, o IGF, se reúne cada ano, tem a possibilidade de criar esse tipo de coalizões. A gente criou uma o ano passado. Então, a gente tem uma. O Armando, faltava Armando Manzueta, diretor de transformação digital da República Dominicana. Seja bem-vindo, Armando. E aí a ideia é apresentar um pouco do trabalho que a gente fez por enquanto, o que estamos tentando fazer esse ano, e tentar identificar quais seriam as prioridades que deveriam ser incluídas nesse trabalho, né? O ano passado a gente até conseguiu fazer esse primeiro relatório, bem grandão, sobre soberania em inteligência artificial, transparência e accountability, no qual a gente destaca que esses três conceitos são relacionados. Se você não for transparente se não tiver transparência sobre a tecnologia de IA, se você não entender como funciona, é impossível a prestação de contas, a accountability, é impossível a soberania, conseguir desenvolver a tecnologia, entender a tecnologia e regular a tecnologia conforme os seus valores, né? Uh, e esse ano temos uma chamada aberta sobre AI from the Global South, pardon, AI from the Global Majority, ou seja, sobre as concepções de inteligência artificial da, da maioria do mundo, da maioria, ou seja, da maioria não europeia ou norte-americana, basicamente, que são concepções que a gente destacou no último dia e meio de trabalhos aqui na CPDP Latam e que não são muito representadas nos debates internacionais, né? Então, o objetivo dessa dessa conversa com os nossos palestrantes, que vão falar muito brevemente, somente para dar alguns pitacos de quais seriam as prioridades que deveriam ser incluídas na conversa, e justamente compartilhar ideias e depois ver também da sala quais deveriam ser as ideias que não estão sendo incluídas
ou pelo menos com suficiente destaque nas conversações internacionais, e considerando que a gente vai apresentar mais uma vez uma proposta, pelo menos, de relatório no final do ano no IGF, que vai acontecer em Riad, seria bom tentar coletar essas ideias para trazer a atenção global essas ideias. Vamos começar a conversa por aqui, nessa ordem, então vou passar para a Jonathan, por favor. Muchas gracias, Luca. Muy buenos días a todas y todos. Pues como lo comentaba Luca, este es un grupo de trabajo que viene desde el año pasado, una coalición en la cual se han trabajado cuestiones vinculadas con la gobernanza de la protección de datos y la inteligencia artificial. A mí me gustaría, si es posible, hacer énfasis en un par de cuestiones que me parecen prioritarias hacia los próximos años o hacia el futuro inmediato en temas de tecnologías disruptivas, privacidad, ética digital. La sostenibilidad es uno de los temas que creo que en los cuales tenemos que poner mucho énfasis. Con el enfoque de sustentabilidad, ¿a qué me refiero? Con los impactos medioambientales que tiene el uso masivo de tecnologías disruptivas. Las grandes preocupaciones hacia el pasado tenían que ver con cuestiones de ciberseguridad. Si ven los indicadores del World Economic Forum, iban enfocados hacia esta parte tecnológica, pero de intromisión de terceros. Ahora los nuevos indicadores en prospectiva tienen que ver con cuáles son las consecuencias medioambientales del uso de tecnologías disruptivas, el tema de huella de carbono. ¿Qué están haciendo los gobiernos para evitar que tenga un impacto nocivo, negativo e irreversible el uso de todas estas tecnologías? Porque los centros de datos consumen mucha energía y no queda muy claro cuáles son los mecanismos que hay como para reponer, sustituir o equilibrar esta situación. Entonces, para mí ese es uno de los puntos que tendrían que ser prioritarios hacia el futuro. Ahora hablamos de inteligencia artificial generativa, pero pues no sabemos de qué vamos a hablar en el próximo año, esa es la realidad. O sea, podemos tener alguna idea o una noción de qué podría ser, pero la innovación y la tecnología avanza tan rápido que seguramente el tema del próximo CPDP LATAM quizá ni siquiera está definido porque podría surgir en los próximos meses, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Otra tiene que ver con inclusión. Tiene grandes ventajas, grandes beneficios el uso de tecnologías, todos los conocemos ya. Vuelve la vida más cómoda y más económica quizá, permite hacer varias actividades personales, profesionales y de toda índole quizá en un mismo momento o en paralelo, pero esa tecnología pues no llega para todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos acortar el tema de brecha digital? Y esa es parte de la conversación, ¿no? Como el cono norte siempre ha tenido como una prevalencia en esta parte respecto al cono sur y cómo buscamos equilibrar esta situación o qué medidas se pueden tomar al respecto. De todas maneras, pues los algoritmos se entrenan con datos, ¿no? Con datos personales y no personales. Y si no hay datos de esos grupos vulnerables entrenando el algoritmo, pues el resultado de ese sistema de inteligencia artificial va a tener un sesgo de origen y ese sesgo, ¿a quién va a afectar? Pues a los grupos que no están considerados, ¿no? Ese sería el segundo de los temas. Y el tercero tiene que ver con cuestiones de interoperabilidad. A final de cuentas, cuando hablamos de protección de datos personales, pues hablamos de globalización, no respeto a fronteras, ¿no? Y las jurisdicciones que son pues acotadas a un país, pues en muchos casos son insuficientes porque la presencia tecnológica pues está en diversos países. Entonces, creo que en cuestión de interoperabilidad y de cómo volver global esta situación, hay toda una discusión. Más allá del esquema de adecuación o de convergencia normativa, pues cuáles son las herramientas de interoperabilidad que se tienen, y seguro de eso Pablo puede hablar mucho más porque lo ha trabajado vastamente, pero pues las cláusulas contractuales tipo, binding corporate rules, en fin, esquemas de metodología para tener un estándar que sea adecuado, equivalente. No sé cómo podemos volver eso un piso mínimo para que el tema no se vuelva nada más regional, sino tenga un paraguas de protección pues más amplio. Hasta ahí me quedo, Luca. Muchas gracias.
Perfeito. Eu estou tomando notas até para ter certeza que a gente não está aprendendo nada. Então, o impacto no meio ambiente, impacto ambiental, inclusão, interoperabilidade, seja técnica, seja legislativa. Por favor, María Julia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Luca. Siempre es muy interesante acá. Uno aprende, se va con cosas nuevas, así que en un lindo ambiente. Y bueno, en realidad con el tema de inteligencia artificial uno ve que hay un montón de cosas, ¿no? Para decir, podemos hablar, como dice acá mi colega, de temas medioambientales, de sesgos, cuestiones éticas. A mí me parece importante también todo esto siempre conversarlo sobre la base de la necesidad de regulación. Sobre todo esto lo digo porque hoy en mi país se está viendo como algunas dificultades en relación a eso, para decirlo de algún modo. Se ha creado un ministerio de desregulación, ha habido diferentes situaciones que, bueno, nos hacen preguntarnos acerca de esto y yo no tengo dudas que una situación como esta, como el tema de la inteligencia artificial, que puede ser muy útil, pero también tiene ahí sus riesgos y amenazas, requiere como de una necesidad de una regulación consciente, que mire a la persona, que mire a los derechos humanos, que se encargue de los grupos desaventajados. Así que este tema me parece como realmente muy importante. Siempre, bueno, ¿no? Con ahí una mirada global, porque sin duda es una tecnología que tiene esta particularidad. Como muchas otras, ¿no? El mundo tecnológico creo que ha hecho esto, ¿no? Nos ha conectado, pero también nos ha atomizado, ha catalizado de algún modo nuestro modo de vida, nuestro actuar, y también en algún sentido nos ha individualizado, ¿no? Muchas veces uno ve quizás con los niños y niñas que están ahí medio solos frente a las pantallas, y bueno, y en este sentido hay uno de los principios que muchas veces nosotros repetimos en muchos de estos foros y en materia de protección de datos personales y privacidad, que siempre es una disciplina como muy lábil, que nos permite, ¿no? Hablar en diferentes campos, y uno de ellos es la inteligencia artificial. Siempre ahí la mirada transversal, me parece, la privacidad y la protección de los datos, creo que suma. Y en este sentido retomo esta idea que muchas veces repetimos, ¿no? Esta garantía relacionada con la transparencia, la explicabilidad, que lo que pretende ahí un poco, ¿no? Es desentrañar y evitar la opacidad de los algoritmos. Ayer hubo ahí un panel como bien interesante sobre este tema. Y, y me parece que ahí tenemos que pensar en que estas herramientas sean herramientas efectivas, ¿no? Que en definitiva no generen ahí como un disclaimer en favor de las empresas, sino que sean realmente efectivas, intuitivas para los derechos de las personas, porque en oportunidades me da la sensación que esto, si no, lo que hace es reproducir un paradigma que por eso retomo la idea antes del tema de la individualidad y las tecnologías, que vuelve a los internautas o a los consumidores, o bueno, a cada uno de nosotros como seres humanos, como únicos responsables, ¿no? Frente a la tecnología. Entonces, el tema de esto, ¿no? De la explicabilidad no puede ser, digamos, per se una garantía suficiente. Me parece que no puede recaer nuevamente, ¿no? En los internautas la obligación de defenderse como Quijote frente al fraude de las noticias falsas, y de pronto, no sé, ¿no? Votar bien, o quizás también eso, repeler un fraude que hay veces sucede, cuestiones también relacionadas de pronto, bueno, ¿no? Con los avisos de privacidad, de cuando uno compra un casco de realidad virtual, ¿no? Para sus hijos. Entonces, creo que tenemos que ir un paso más allá y saber qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con esa garantía de transparencia y de explicabilidad?
Y siempre, bueno, un poco, ¿no? En pos de intentar mejorar, ¿no? El funcionamiento de la inteligencia artificial, tratar de evitar trabajar para que los sistemas sean más exactos y más potentes y poder lograr en realidad esto, ¿no? Que cumplir realmente que los sistemas de inteligencia artificial no generen daño. Me parece que eso tiene que ser una prioridad, trabajar en pos de eso, que no generen daño, siempre ahí con vistas a los derechos humanos. Así que bueno, un poco por ahí voy. Hola, Estoy tomando notas, después en el final vamos a consolidar las ideas y pasar para... buenos días nuevamente a los que ya vi, buenos días para los que no vi. ¿Cómo están? Bueno, nuestra idea, nuestra intención en todo esto es procurar dar voz a aquellas partes de la ciudadanía que han sido postergados. Más precisamente, queremos reflexionar, por ejemplo, sobre género, sobre etnia, sobre nacionalidad, sobre situación socioeconómica y buscar amplificar las voces de las personas que están en esta situación, haciéndolas llegar a más personas y procurando soluciones. Nos centraremos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con gobernanza de datos en el sur global. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que las tecnologías pueden tener un impacto profundo y omnipresente en el sur global. Esto lo vemos en el acceso al empleo, por ejemplo, lo vemos en el acceso a la cultura. Voy a mencionar algunos ejemplos en los cuales me parece que podríamos ponernos a trabajar. No es algo que pretenda ser abarcativo total, son algunos casos. Primero, trabajar en la discriminación tecnológica en personas con capacidades disminuidas. Por ejemplo, digamos, ciegos, falta de capacidad visual. Segundo, analizar si personas de las minorías étnicas o raciales tienen menos posibilidad de ser contratados para determinados trabajos o si son más propensos a ser vigilados por la policía. Tercero, analizar cómo incide la falta de acceso a Internet en comunidades minoritarias. ¿Qué límite hay a las oportunidades educativas o laborales por esto? En cuarto lugar, analizaríamos la exclusión para trabajar hacia la inclusión. Muchas veces se trata de decisiones algorítmicas que vienen a provocar una discriminación tecnológica. Quinto, estudiar el uso de tecnologías de vigilancia, por ejemplo, reconocimiento facial, que a menudo son usadas en nombre de la seguridad pública por la policía o agencias gubernamentales y que pueden mostrar una tasa mayor de error en personas, por ejemplo, de piel oscura o de sexo femenino. Estas tecnologías aumentan el riesgo de una vigilancia excesiva y detenciones injustas en barrios o comunidades con alta concentración de estas minorías. Sexto, también puede ser de interés analizar los casos de patrullaje basado en datos, porque pueden estar usando datos históricos para identificar áreas de alta criminalidad y llevar a una vigilancia excesiva en dichos barrios, exacerbando desconfianza y tensiones entre dichas comunidades y la policía. Séptimo, podríamos encarar la discriminación religiosa también. Y por último, lo que tiene que ver con comunidades LGBTQ+, mujeres y niños. Gracias. Agora sim. Muito bom dia. Dentro de uma reflexão assim muito profunda e já de longa data sobre o tema de inteligência artificial, e aí eu vou focar aqui o Brasil, né? Tem algo que me deixa desconfortável a extremo,
acho que foi unânime em todas as salas que eu entrei, falava sobre multi-stakeholders. Mas o que você acha? O que você acredita? A pergunta é sempre a partir dessa premissa. O que você acredita como solução, como saída para as questões de regulamentação de IA no Brasil? E a gente sempre ouve falar nesse ponto, não? Porque a gente precisa de uma atuação multi-stakeholders. Eu não sei se a intenção é que queira fazer parecer que todos os players e os interessados no assunto estão presentes, ou se de fato é ausência de conhecimento de fatos basilares do que significa o termo multi-stakeholders. Então, a minha provocação inicial é quem são esses multi-stakeholders? Quais são suas características e necessidades? Quando a gente fala em multi-stakeholders, a gente intenciona aí sobre as minhas lentes, me parece que a população em si deveria estar incluída nesse debate. E aí eu vou falar de algo que eu sempre falo, quem já me ouviu falando vai ouvir falar novamente. A gente já inaugura a pretensão de regulação de AI sem fazer constar na comissão recorte raça e gênero ou subrepresentado. Então, para mim, me parece ser uma questão, um erro performático. Como se pretende regular algo que nos toca, e aí eu falo sobre 56% da população brasileira, sem nos incluir efetivamente no debate. Então, não há como se regular algo sobre nós, sem nós. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui de destaque. E aí, um pouco mais, 2 pontos específicos que eu gostaria de tratar será que não seria um momento de parar e ouvir, efetivamente ouvir? E aí, me valendo aqui da leitura de um artigo publicado essa semana pelo Instituto Íris, que fala sobre multissetorialismo, e me valendo ali da compreensão da leitura, me parece que a questão não é mais dar-se lugar à mesa. Estou aqui, né? Mas nem toda a população nem todos somos Tatianas, Ninas, Biancas, O'Haras, nem todos. E seria de uma audácia enorme e de uma responsabilidade gigantesca limitar uma população minorizada com diversos recortes, que não apenas gênero e raça, e pôr sob a nossa responsabilidade a função de representá-los, porque somos pessoas únicas e plurais, atravessadas por interseccionalidades. Então, eu gostaria de provocar também essa reflexão. Há um movimento muito forte que trata a respeito do racismo algorítmico. E me parece que se nós não nos unimos para falar sobre esse tema e chamar a atenção sobre esse tema, me parece que esse assunto não toca a sociedade enquanto um todo. Porque se eu preciso, enquanto mulher preta periférica, estar balançando a bandeira o tempo todo para falar sobre algo que é óbvio e inerente a este tipo de tecnologia, me parece que não é tão caro à sociedade assim. E nós não podemos resumir pessoas parecidas comigo a esse único tema, mas também não posso deixar de tocá-lo, porque é um tema que toca a minha pele. Então, me parece que não há tanta importância assim nesse debate, o que para mim é muito grave, porque, novamente, somos 56% da população. Fora outras minorias, fora questões de vieses, fora questões de dados históricos, e é um assunto que está sendo subexplorado, ao meu ver. Tanto é que permanece lá no PL, principalmente sobre questões de reconhecimento facial por biometria facial, que é um tema que
tangencia tanto questões de raça, gênero, mas também questões que não são tão exploradas, não são exploradas de forma adequada, questões técnicas, porque para uma parte do corpo técnico, não há, é uma questão de parâmetro, mas para nós nos parece que faz parte de um sistema de perpetuamento do que já está posto quando falamos em relação à discriminação racial aqui no país. Então, como que a gente pode olhar um pouco mais para esse tema, ou melhor, regulamentá-lo? E se esse é o momento de aproveitar uma lei tão abrangente, um projeto de lei tão abrangente para um assunto tão importante, ainda mais quando se trata de persecução penal e para uso para questões relacionadas a, enfim, que trata aí a respeito de reconhecimento facial para segurança pública. Outro ponto que me atravessa bastante é a falta de um debate rico a respeito de questões tecnológicas, que tangenciam tecnologicamente o tema de inteligência artificial. Porque a gente já tem aí não vou dizer nem excesso, mas a gente já esgarçou bastante o tema, explorou bastante o tema sobre o viés de tutela, sobre questões relacionadas a direito, mas eu não vi, se eu estiver errada, vocês, por gentileza, me corrijam, mas eu não vi a atividade efetiva de cientistas da computação, não vi pessoas que trabalham olhando para o viés técnico para nos trazer aí a sua expertise para que pudéssemos explorar esse tema. Isso, para mim, é uma preocupação, porque já está sendo discutido na experiência internacional a questão de a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, o GDPR, sobre questões de coleta e tratamento e processamento de dados em LLMs. Para a autoridade de Hamburgo, que acabou de sair um paper, não há essa aplicabilidade no momento da coleta, só no momento do output. Para o European Data Protection Board, há sim toda essa questão de tratamento, e aí se remete, está sob as determinações do GDPR, desde a coleta, todo o processamento até o output. Então, internacionalmente, a gente tem, sim, uma discussão mais aprofundada, olhando esse viés técnico que eu sinto falta aqui no país. E até porque a gente está falando sobre uma tecnologia que impacta toda uma população. Então, ao meu ver, esses dois pontos hoje são pontos frágeis que precisam ser aprimorados e melhor debatidos olhando para esse ponto de multi-stakeholders, porque não basta apenas se dar o lugar na mesa. É preciso ouvir efetivamente as pessoas que serão impactadas. Óbvio, eu não estou aqui fazendo um movimento contra o desenvolvimento tecnológico, mas eu estou buscando meios e colaboração efetiva de se conviver harmoniosamente, olhando para o desenvolvimento tecnológico, mas também olhando profundamente para garantias de direitos fundamentais e para os princípios. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, somente um comentário, dois comentários super rápidos. Eu acho que você fez muito bem na sua conclusão, que não é uma questão de oposição ao desenvolvimento tecnológico, mas uma questão de debate sobre qual tipo de desenvolvimento tecnológico. Porque eu acho que a situação na qual estamos todos nesse momento é que tem uma corrida a quem soltar primeiro o novo sistema de inteligência artificial, porque realmente tem um prêmio do mercado de bilhões. Veja o caso da OpenAI ano passado, que teve uma injeção de capital de 10 bilhões para ser o primeiro a soltar no mercado o ChatGPT. Então, o incentivo de mercado é enorme para ser o primeiro sem considerar nenhuma regulamentação que a gente tem. A gente sabe que o pequeno secreto sujo da inteligência artificial generativa é que é criada em total desrespeito da proteção de dados e dos direitos autorais.
Aí eu acho que socialmente, eu acho que eu gostei muito do seu ponto. Não é uma questão de se opor ao desenvolvimento tecnológico, mas a questão de debater qual tipo de desenvolvimento tecnológico a gente quer para uma sociedade que seja sustentável. Eu acho que esse é um ponto super interessante, em uma dimensão da sustentabilidade, não somente no sentido ambiental, e também no sentido de social. Qual tipo de tecnologia queremos que seja desenvolvida? Porque tem um impacto enorme, né? Desculpa, é somente para dar um pitaco. Não, perfeito. Doutora Tatiana, sempre muito eloquente. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Geralmente eu estou aí sentada e é importante fazer o marcador que, na verdade, eu vou falar aqui como de forma independente, porque quando o Luca sugeriu que a gente fizesse falas provocativas, todo mundo aqui tem a técnica, todo mundo aqui tem a matéria. E aí eu quis trazer uma provocação que eu, particularmente, pessoalmente, quanto profissional, pesquisadora, estudante, é uma inquietação. Então, eu queria compartilhar com vocês. E quando o Luca trouxe que a gente ia ter essa reunião da coalizão, eu até pensei que seria uma reunião de condomínio. A gente ia estar aqui trocando ideias, porque é isso que nos fortalece nesses espaços, né? A troca de conhecimento é importante, mas também é importante estar aqui com profissionais que a gente admira, também pessoas e colegas que tenho a honra de chamar de amigos. Então, queria trazer algo um pouco mais amplo para vocês. Para quem não me conhece, eu venho de uma atuação em policy, então, muito contato com reguladores, muito contato com as legislações em si, um ambiente bastante politizado até. E isso me deu régua e compasso. Foi a partir desse espaço que eu consegui estar aqui com vocês. E aí, quando eu tive a escolha de migrar para o setor privado, na verdade, eu queria ter a perspectiva de prática. A gente fala aqui muito, teoriza, a gente conversa com vários players, a gente apresenta uma série de setores, mas eu queria verificar se o que a gente estava discutindo aqui realmente tinha algum embasamento ou se chegava na prática. E quando eu falo de prática, eu não falo sobre departamentos jurídicos corporativos, eu não falo sobre escritórios de advocacia. Eu falo sobre o mundo de quem trabalha com dados no dia a dia. E, gente, todo mundo trabalha com dados no dia a dia. Que seja um setor técnico, que seja uma unidade de negócio, dados existem. E a gente precisa extrapolar a nossa discussão de que dado é dado pessoal e LGPD. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar no meu dia a dia com engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados, pessoal da TI, pessoal da governança de dados, que, pasmem, não somos nós, uma galera de BI, uma galera de marketing. E todas essas pessoas trabalham e têm responsabilidades sobre dados que a gente não tem a menor visibilidade. E não é uma questão de transparência, é uma questão de desconexão. E essa desconexão nos enfraquece. Então, quando a gente fala de soberania de dados, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma discussão geopolítica. A gente tem que lembrar que a gente está falando do maior ativo atual da economia mundial. E de qualquer espaço que a gente trabalhe, que a gente ocupe, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Então, na minha humilde opinião, eu acho que reduzir ou simplificar a discussão de dados em regulação é um erro, porque isso nos coloca de novo nos nossos silos e nas nossas caixinhas. E tudo que a gente discute aqui e regula tem um impacto muito maior, que a gente não tem essa visibilidade, como a Tatiana trouxe aqui para a gente. Aproveitando esse nosso espaço do CPDP, que tem nossos representantes de vários países e tal, a gente fala muito sobre cooperação regional. E aí uma provocação, uma inquietação pessoal mesmo. O que é essa cooperação regional? A gente fala de latino-americanos. Mas o que é que nos une? A gente está vindo de qual aspecto? A gente está, sei lá, idioma, temos idiomas diferentes no Brasil, né? A gente se destoa aí nesse sentido. Temos similaridades socioeconômicas, beleza, mas cada país com a sua particularidade. E mais? E essa ordem mundial que existe, que está posta? E não é só uma questão de
divergências de perspectivas, cada um o seu. Mas é uma realidade e a gente tem que trabalhar com a prática. Dado é ativo, é um ativo econômico, é um capital, é um poder político, é infraestrutura, é investimento, é capacitação técnica. Será que a gente, oportunizando aqui, a gente está no G20, a gente participa de espaços do IGF e tal, será que Brasil, enquanto nação, possui uma estratégia de digital? Muito legal que o G20, com a presidência do Brasil, colocou essa pauta na mesa. Mas será que a gente realmente tem isso? E vejam, não é porque eu tenho um nome estratégia numa iniciativa que, de fato, é uma estratégia. Então, trazer essa reflexão para vocês, eu acho que é fundamental. O Brasil, a gente tem sempre... Qual a nossa posição, pelo menos? As pessoas nos veem, os países, os outros atores, os players, nos veem como consumidores, consumidores de tecnologia. É essa a perspectiva. Se está certo ou não, beleza. Se é isso que a gente quer ou não, beleza. Mas que sejamos conscientes e hajamos de acordo, sabe? Então, Brasil, eu olhei até no Gov, em junho, Brasil era a 9ª posição da economia mundial. A gente está com um PIB de quase 3 trilhões de dólares. A gente tem esse privilégio nessa posição, nesse ranking mundial, e mesmo assim somos consumidores. E mesmo assim dependemos da ferramenta americana, dependemos do conhecimento europeu. Ainda assim, os nossos colegas latino-americanos nos veem, na verdade, como a 2ª maior potência das Américas, atrás só dos Estados Unidos. O nosso PIB está na frente do Canadá, está na frente da Rússia, está na frente do México. Mas será que a gente ocupa essa posição nas discussões internacionais? Fica aí a reflexão para vocês. Então, a minha sugestão é que a gente comece ou traga mais à tona essa discussão de que estamos falando sobre ocupar espaços e disputas de poder geopolíticos. O G20 é isso, o IGF é isso, e essa oportunidade de estar aqui com vocês é o que fomenta essa troca. Então, agradecer mais uma vez, encerro minha fala, mas me abro para colaborações. E é isso aí. Obrigada. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, hola a todos y todas. Gracias por invitarme acá a hablar. Voy a ver si puedo decir algunas palabras con algunas ideas. Tenía 3 temas. El primero es ciberseguranza, ¿sí? Pensar más en mejorar las estructuras de ciberseguridad o ciberseguranza. Mi colega acá lo va a decir mucho mejor, seguro, por la parte técnica, pero cuento un par de casos latinoamericanos importantes. Costa Rica sufrió un ataque de malware hace 2 años y dejaron de funcionar las aduanas, migraciones, los sistemas de trámites internos. El presidente de Costa Rica tuvo que sacar un decreto decretando emergencia informática y feriado por una semana porque Costa Rica se paró y dejó de funcionar. El año pasado ocurrió el caso de IFX, que es una empresa que opera en 17 países en América Latina, proveyendo hosting y servicios. En Chile, IFX daba asistencia al servicio de compra nacional, que es el sistema de licitaciones públicas, y dejó de funcionar por 2 semanas, con lo cual el gobierno chileno no pudo ni comprar ni hacer licitaciones por 2 semanas, perdiendo una gran cantidad de dinero. En Colombia también la empresa IFX prestaba servicios a casi todo el Estado colombiano. El Consejo de la Magistratura colombiano dejó de funcionar por 2 semanas. El Poder Judicial de Colombia dejó de funcionar y la Corte Suprema de Colombia tuvo que decretar feriado judicial porque los abogados no podían presentar escritos. O sea, directamente se frenaron varios poderes del Estado. Hasta la Superintendencia de Comercio, que es la Agencia de Protección de Datos, entiendo que también usaba este sistema, con lo cual no pudo trabajar y tuvo un incidente. Calculo que se habrá autodenunciado. Había un meme en internet de Spider-Man diciendo a quién denunció porque no sabían dónde denunciarlo. Argentina también tuvo varias municipalidades que tuvieron que dejar de operar por eso. Entonces el tema de ciberseguridad es importante. Sé que se está trabajando en muchos lados, pero tenemos que pensar en crear mejores estructuras, ¿sí? O sea, lo planteo como un problema que está presente y que va a seguir estando presente. El segundo tema es violencia de género.
Tenemos la Convención de Belén do Pará, que se firmó aquí, en Belén do Pará, y de hace unos años aparecieron varios fenómenos que transformaron la violencia de género en una violencia de género digital, lo cual amplifica mucho más el problema, y pasamos del clásico revenge porn, donde ambas partes tienen una relación y se conocían, a los deepfakes, que son más problemáticos porque ahí directamente no hay ninguna relación, sino que cualquiera puede crear una imagen o un video de cualquiera. Entonces habría que pensar en mejorar y reforzar esos aspectos de la violencia de género. Y pasando a los deepfakes, paso a los deepfakes electorales. El tema de los deepfakes son muy complicados para el proceso electoral. Ya lo hemos visto antes los deepfakes con la manipulación de datos en varias elecciones. Y bueno, sumado a la posibilidad de crear imágenes reales con deepfakes, se está regulando mucho el tema y hay que tenerlo presente porque el impacto democrático es muy fuerte. Y me quedaba un tema más que era el tema menores, que, que es un tema complicado porque siempre los queremos proteger a los menores, pero los nativos digitales a veces saben más que los mayores y hasta le enseñan a los mayores. Entonces, creo que el aspecto que hay que reforzar ahí es el aspecto educativo, de alguna forma, de los menores, porque muchas de las cosas que ocurren, que uno ve donde hay menores involucrados, podrían haberse evitado con una buena educación, de alguna forma más estructural, ¿no? De cosas que ocurren y que no deberían hacerse. Eso es todo. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Igual, un placer estar aquí con ustedes y bueno, hablar un poco de los insights que entiendo que quizás podríamos orientar también la conversación dentro del grupo de trabajo. Bien, eh, quizás una de las mayores oportunidades que usualmente la clase de foros tiene, y algo que Isabela mencionaba bastante bien, es que digamos que aquí estamos muchas personas que estamos muy involucrados en temas de política, de recomendaciones, de regulaciones, de por dónde podemos orientar desde el punto de vista jurídico estos temas. Sin embargo, digamos que una oportunidad que tenemos también de traer sobre la mesa es cómo nosotros operacionalizamos todos estos preceptos jurídicos, normativos, en código. Porque al final del día, la forma como los usuarios, las personas, al final van a interactuar con todas estas cosas a través de las plataformas digitales que ya existen. Y si la comunidad técnica, digamos, no está del todo familiarizada con el trabajo que se está haciendo desde esa óptica, las plataformas van a estar cojas y van a tener ciertas debilidades que luego en la marcha se van a tener que ir parchando. En ese sentido, una oportunidad interesante para seguir abordando y, por ejemplo, dar cumplimiento a las problemáticas que están surgiendo ahora en materia medioambiental con el uso de la inteligencia artificial, que ahora mismo Google, por ejemplo, que era una empresa que estaba llegando a ser carbón negativo, ahora mismo ya ni carbón neutro es, porque cada día está utilizando más poder computacional, está adquiriendo más terreno, que antes era tierra cultivable o que era tierra de bosque, para poder construir centros de datos que a su vez contienen un consumo altísimo de energía. ¿Cómo nosotros hacemos que estos algoritmos, que estas plataformas, que estos modelos que están utilizando inteligencia artificial sean más sostenibles? Y eso es con código. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, nos aseguramos de, como mencioné el primer día, que las infraestructuras públicas digitales sean privadas, sean completamente privadas y den cumplimiento a lo que dicen las legislaciones en materia de protección de datos personales? Eso también es viéndolo desde la arquitectura en sí de la plataforma. ¿Cómo nosotros aseguramos, por ejemplo, de que Facebook, con las aplicaciones de Meta o TikTok o cualquier otra aplicación de red social también tenga ese grado de cumplimiento? Y a su vez, ¿de qué manera procuramos de tener cuáles son los mecanismos de validación desde la perspectiva técnica, asegurarnos de que esto que dicen estas regulaciones se están cumpliendo hoy en día? Ha habido avances con el tema de transparencia algorítmica, de la perspectiva de los gobiernos, pero aún queda mucho más por hacer. Y la única manera de poder hacerlo es trayendo sobre la mesa estos temas técnicos, analizando desde la perspectiva de la arquitectura de los sistemas, de la arquitectura, de la forma como cómo se programan las aplicaciones y cuáles son las buenas prácticas que hay que adoptar desde ese punto de vista técnico para que esto pueda tener cabida de una manera más práctica y real y que impacte verdaderamente a las personas a las cuales nosotros estamos supuestos a defender hasta este punto de la perspectiva del Estado, pero también desde la misma sociedad civil. Así que ahí tenemos un trabajito interesante también para aportar a la conversación y al debate. Muito bom. Eu estou tomando notas aqui no celular porque acaba a bateria do computador.
Dá para fazer um tratado sobre a inteligência artificial no sul global. Eu vou somente ler alguns dos pontos que eu anotei aqui, depois vamos passar a palavra para quem tiver comentários, sugestões, perguntas. Então, aí temos impacto ambiental, inclusão, interoperabilidade, seja legislativa, seja técnica, explicabilidade, debate entre impacto individual e coletivo, talvez até de remédios individuais e coletivos na, na, no impacto da inteligência artificial, impacto no gênero e violência de gênero, impacto no trabalho e relações de trabalho, riscos do reconhecimento facial, particularmente discriminação, ser mais crítico sobre quem são os stakeholders que têm uma voz na mesa, políticas de capacitação e inclusão de grupos subrepresentados. Eu acho que capacitação também seja um ponto muito importante, porque não adianta dizer temos 5 pessoas dessa região aqui que não entendem nada do que estão falando, né? Porque tipo aí na fachada você tem pessoas diferentes, mas na prática não tem ideias diferentes. Então eu acho que capacitação também é extremamente importante. O uso de IA para a segurança pública, compatibilidade da raspagem de dados para treinamentos de IA com proteção de dados. Esse é um ponto que eu estava pensando enquanto você estava falando, que é um ponto que geralmente eu destaco quando se fala de sul global, mas se aplica também à América Latina. A única característica comum de todos os países do sul global e de todos os países da América Latina é que são todas antigas colônias, que tem todos uma sociedade, uma economia que foi criada pela exploração, com uma enorme concentração numa minoria extremamente rica e uma enorme massa de pessoas pobres, basicamente antigos escravos. Então, essa é realmente é o único trato comum de todo o sul global. E eu acho que, de um lado, é uma enorme tristeza, de outro lado, pode ser uma enorme força para ter um debate completamente diferente do que a gente pode ter nas economias que se enriqueceram, aliás, graças a essa colonização, né? Aí acho que esse é um ponto que vale a pena destacar. Regulação é somente uma dimensão, esse é um ponto muito importante que a gente destaca no nosso trabalho sobre a soberania e inteligência artificial. A regulação acontece quando você tem capacidade de entender a tecnologia, desenvolver a tecnologia. Aí regula conforme seus valores, senão não adianta para nada regular se você não sabe o que acontece atrás do algoritmo e da infraestrutura. Desenvolvimento é essencial, não somente regulação. Cibersegurança, gostei muito. Melhor infraestruturas, a gente poderia até conectar com infraestruturas públicas digitais. E aí o debate de como traduzir princípios normativos em código, né? Essas são somente as primeiras 50 das ideias que a gente poderia incluir no relatório desse ano. Aliás, a gente tem uma chamada de ensaios aberta até o final de agosto. Então, se qualquer pessoa quiser escrever em inglês umas 1.500, 2.000 palavras sobre assuntos, são todos bem-vindos. Aí eu queria passar a palavra para quem for na plateia aqui, para talvez muito provavelmente a gente esqueceu algum ponto extremamente importante. Tem uma aqui, tem mais alguém? Podemos passar aqui a palavra, por favor? Obrigado. Mais uma lá em cima, desculpa. Olá, bom dia, boa tarde, perdão a todos, todos e todes. Obviamente, concordo com diversos dos pontos que todos os painelistas trouxeram, mas uma coisa que eu tenho aprendido na marra, principalmente quando eu entro no Movimento Internacional de Juventudes, é a necessidade da gente, como Tatiana disse, não só pôr na mesa e dar o lugar de fala, mas também entender se pessoas, né, não sei os outros países da América do Sul, mas o Brasil ele tem um histórico de opressão muito forte de comunidades indígenas. E essa visão colonialista de que eles são obrigados a falar a nossa língua e conviver da forma como a gente convive e fazer tecnologia, fazer ciência da forma como nós fazemos, porque o que nós fazemos é o correto. E aí, enfim, voltando, eu tenho pensado muito nessa intersecção do o que é tecnologia. Eu quero a tecnologia do outro, eu não quero. E aí, trazendo, obviamente, não sou uma pessoa
de descendência indígena, mas eu penso muito na minha descendência quanto, enfim, neta, bisneta, trisneta, tanto faz, de pessoas escravizadas. De que a gente é escravo do que as outras pessoas pensam que é o correto a se fazer. E aí a gente tem combatido isso com vieses europeus, muito fortemente. Mas eu sinto que a gente não tem feito muito isso quando a gente incorpora esses vieses europeus e faz com que esses povos minorizados, muito menos minoria do que eu, se tenham que fazer o esforço de aprender sobre o que eu sei, para aí sim tentar falar e falar, não quero isso. Eu não quero que essa tecnologia envolva a gente. Eu quero ter o direito de ficar isolado dentro da minha selva ou dentro do lugar onde eu moro, sem internet, mas eu podendo ensinar as minhas crianças, eu podendo me alimentar, eu não morrendo por causa de exploração de terra. Enfim, são pensamentos, gente. Só o fluxo de consciência vai longe, mas enfim, obrigada pela oportunidade. Muito bom. Vamos ter mais um comentário lá em cima. Desculpa, aqui. Uma aqui e um lá em cima. Então, eu vou aproveitar, eu gostei muito do seu ponto de também tentar mudar os nossos referenciais, né? Porque da forma também na qual a gente aprendeu, eu exatamente aqui nesse auditório um dia quase corri o risco de perder o trabalho, porque estávamos numa conferência com o presidente da fundação que estava falando que o Brasil é um cantinho no mapa do mundo. Eu falei, eu acho que discordo, porque o mundo é redondo, não tem cantinho. Aí, se a gente usar o mapa, a mapa Mercator, no qual o Brasil está lá no cantinho, é um cantinho, mas é uma esfera. Então, se você utilizar o mapa que tem na Austrália, com a Austrália no meio, esse é muito mais inteligente porque você está no meio e o resto está ao redor de você. Aí foi interessante porque há alguns meses o IBGE ele fez uma mapa com o Brasil no meio. Eu vou imprimir uma e trazer para o presidente, esperando que ele não peça admissão. Mas sabe que tipo, não é porque ele não está falando esse comentário em má fé. É que as pessoas foram educadas vendo o Brasil no cantinho. Então é normal pensar que estamos no cantinho do mundo, mas o mundo não tem cantinho. Então, esse é justamente somente tomar uma perspectiva diferente, que aliás é mais correta, né? Hola Luca, Pablo, Ana, ¿cómo están? Los felicito por el mapeo que hicieron de los problemas de la inteligencia artificial. Creo que hay uno que no lo escuché, que es problema atinente al mundo del trabajo. El derecho del trabajo, que además, justamente como ustedes dijeron muy bien, de nuestro origen, que fuimos colonizados, justamente eso también lo podríamos vincular con la colonización de los datos personales de los trabajadores y asimismo como en un futuro, por las interfaces que van progresando tecnológicamente, cómo puede jugar con los neuroderechos para proteger a los trabajadores en Latinoamérica. Y asimismo, hablando del derecho del trabajo, cómo va a ser la relación, y más en un escenario de desempleo como que vivimos en América Latina, cómo va a ser la relación y la inclusión de los trabajadores con la inteligencia artificial y la capacitación y el entrenamiento de los trabajadores en el mundo del trabajo latinoamericano. Bueno, gracias. Bom, vamos tomar o último comentário. Saiba que a sua responsabilidade de fazer um comentário tão sintético para que todo mundo possa ir almoçar depois do seu comentário com uma certa rapidez. Então, por favor. Oi, tudo bem? Eu estava me perguntando sobre os impactos da inteligência artificial para a saúde, tanto de quem usa a inteligência artificial, como, por exemplo, à medida que as atividades vão ser cada vez mais automatizadas, a escrita, como isso afetaria a nossa memória, e tanto em relação às pessoas que são
afetadas pela inteligência artificial, como em propaganda direcionada, no que diz respeito a, por exemplo, o vício, adicção. Esse é um ótimo ponto, até porque, de certa forma, mais uma vez, de um lado, a inteligência artificial pode trazer enormes avanços e benefícios, né? Detecção de melanoma. É muito mais performante a inteligência artificial do dermatologista ou pessoa. Mas quando você automatiza tudo, pode ter fracassos totais, até consequências extremamente, pessoas que morrem, realmente, a vida das pessoas, né? Então esse é um outro ponto que a gente não tinha mencionado, o impacto da inteligência artificial na saúde, que realmente vale a pena destacar. Muito bom. Então, eu acho que a gente tem uma coleção de ideias incríveis, mas eu reitero o convite para todo mundo. A gente tem essa chamada de ensaios aberta até o final de agosto, então, se alguém que tiver uma inspiração nas próximas semanas para redigir umas 2.000 palavras, são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas nessa chamada. E a ideia depois é compilar tudo e apresentar no IGF no final do ano. E claramente divulgar, publicar tudo. Então, queria somente agradecer a todo mundo para ter compartilhado suas ideias, também para dedicar tempo ao trabalho que a gente faz, né? Porque eu sei que tipo, eu sou um acadêmico, eu sou pago para fazer a pesquisa e compartilhar ideias com os outros, mas nem todo mundo aqui faz isso como parte do seu trabalho. Também, então, eu queria agradecer muito todo mundo para o tempo que vocês dedicam também para permitir que esse debate possa avançar, tá? Muito obrigado. E agora todo mundo poderia almoçar com muita calma.